Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Marques, eu sou professora e advogada, fiz meu doutorado lá na PUC Paraná, meu mestrado na PUC São Paulo, gosto bastante da área de pesquisa. Como vocês sabem, a gente já tem uma playlist de metodologia aqui no canal e temos uma nova playlist. E esse é o segundo vídeo da nova playlist que se chama Entrevistando Pesquisadores. No vídeo passado, nós entrevistamos o Eduardo Chamini, que é mestrando no programa de pós-graduação Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é um programa de mestrado em políticas públicas e direitos humanos, e ele conta um pouco da sua experiência de pesquisa de iniciação científica e no TCC na graduação. Agora, hoje, estamos aqui com a Maria Ferneda, que é aluna da PUC, daqui uns dias já se forma, e vai nos falar mais um pouquinho sobre a experiência que ela tem em iniciação científica, em pesquisa. Ela já é uma pesquisadora, já frequenta muitos grupos de pesquisa, já teve muitos trabalhos aprovados e apresentou esses trabalhos em congressos, em simpósios, tem artigos publicados em revista. Então, ela já é uma super jovem pesquisadora e está aqui conosco para contar um pouquinho da experiência dela. Tudo bem, Ariê? Me conta um pouquinho mais sobre a sua experiência na pesquisa e como que foram essas iniciações científicas que você fez na PUC no curso de Direito. Primeiramente, gostaria de agradecer, Camila, pelo convite. Bom, a minha trajetória na pesquisa teve início no segundo ano da graduação, quando eu resolvi participar do grupo do grupo de arbitragem da PUC. A gente, durante o ciclo de competição, a gente teve um ritmo intenso de pesquisa e foi aonde eu descobri que eu gostava de pesquisar e foi aonde eu aprendi a pesquisar. No terceiro ano, eu comecei a participar do grupo de estudos avançados em Direito do Trabalho e Socioeconômico na PUC, onde eu tive várias oportunidades também de publicação, de apresentação de trabalhos em congressos. E atualmente eu participo do grupo de estudos de análise econômica do direito. Atualmente também eu estou desenvolvendo pesquisa de TCC na área do direito internacional, para você ver como cada ano eu fui para uma área diferente, né? Porque acho que na graduação realmente a gente tem que experimentar, ver o que gosta, né? E também desenvolvo hoje uma pesquisa com alguns colegas sobre um tema aleatório que eu vi que gostei e estou desenvolvendo hoje. O tema do meu TCC, ele envolve as indicações geográficas que foram estabelecidas no acordo Mercosul-União Europeia, e eu vou tentar demonstrar de uma forma um pouco mais prática como as indicações geográficas podem afetar ou não determinado setor do mercado e, se afetar, quais são as consequências. Aí, por se tratar de um TCC, a pesquisa ela tem que ser um pouco mais afunilada, né? Uhum. Então, por orientação do meu professor, eu escolhi um determinado produto específico que foi afetado pelas indicações geográficas. Aí, a pesquisa que hoje eu desenvolvo com alguns colegas, que é mais aleatória, é sobre sandbox regulatório, que é uma alternativa de regulação de empresas de inovação tecnológica que não se enquadram em modelos tradicionais de regulação. Então, no Brasil, esse assunto ele é relativamente recente, poucas pessoas hoje discutem, e o que há, efetivamente, é uma intenção por parte dos agentes reguladores de implementar esse modelo de teste, vamos dizer assim, né? Então, o sandbox ele permite uma maior aproximação entre o regulador e o regulado, e até porque é a partir dessa regulamentação que o agente pode fiscalizar de uma forma mais incisiva a atuação do regulado, né, da empresa. Então, esse sandbox ele representa, basicamente, de uma forma bem resumida, um espaço em que a empresa ela pode fazer tudo o que ela quiser dentro das normas, das regras que foram previamente estabelecidas pelo agente regulador, e um ambiente com regime regulatório um pouco mais flexível. Então, a partir do momento que uma empresa ela se torna regulada, o agente ele pode evitar que práticas criminosas de ordem econômica sejam realizadas, né? Por exemplo,
fraude ou lavagem de dinheiro, porque essas empresas, esse sistema ele é aplicado em empresas que atuam no mercado financeiro. Então, por exemplo, para exemplificar, eu cito as fintechs, porque elas não têm, elas fogem do tradicional, né? Não existe um modelo específico de regulação, e também as crypto exchanges, porque eu foquei nisso, porque eu achei bem mais interessante, né? Porque até porque que são plataformas, na verdade, em que, se elas forem do tipo centralizada, elas atuam de forma a aproximar compradores e vendedores de criptoativos e fazem a transação direto no blockchain, que é uma operação meio complexa. Então, é basicamente isso as pesquisas que eu desenvolvo hoje. Não sei se me fiz clara, mas é basicamente isso. Muito legal, com certeza, super clara. Essas pesquisas são bem legais, Arie, né, envolvendo também tecnologia, são pesquisas complexas já, mas você já, apesar de muito jovem, já traz uma experiência bem grande nessas pesquisas e são bem, bem legais mesmo. Arie, também a título assim, de curiosidade, para também ajudar o pessoal que está vendo a gente eventualmente, e para a gente conseguir aí trocar figurinha com o pessoal, conta um pouquinho mais sobre como você dividiu, pelo menos um desses trabalhos, ou se quiser falar de todos também, mas como que você estruturou e a metodologia utilizada na pesquisa, né? Se você utilizou método dedutivo, método indutivo, ou técnica, quais são as técnicas de pesquisa, se você analisou, né? Se você utilizou a técnica de pesquisa bibliográfica, documental, jurisprudencial, como é que você desenvolveu esse trabalho? Conta um pouquinho mais para a gente como que você estruturou, né? E quais métodos você utilizou? Sim. Tá, então, geralmente quando eu pesquiso, eu sempre parto de até para a divisão dos tópicos do artigo, eu sempre parto do mais geral para o específico. Então, por exemplo, nesse artigo do Sandbox, como alternativa para a regulação de crypto exchanges, a gente, né, que eu fiz em mais pessoas, a gente dividiu o artigo primeiramente para falando das crypto exchanges, o que são criptoativos, como é que funciona a transação por meio da plataforma e tudo mais, para depois especificar e também dizer que elas não têm uma regulação específica hoje, porque elas não se enquadram em nenhum modelo tradicional de regulação, e por que a regulação é importante, para daí passar para a análise do sandbox especificamente e explicar como é que funciona o processo seletivo, a escolha das empresas, quais são os objetivos com isso, o que acontece dentro desse ambiente regulatório. Então, eu sempre parto do mais geral para ir especificando. Sempre eu realizo pesquisa de revisão bibliográfica, né, que geralmente é o que a gente mais usa no direito, e também a metodologia hipotético-dedutivo, porque parto de um problema, que é a falta de regulação, e aí eu estabeleço uma hipótese como uma alternativa, que no caso seria o sandbox, e daí faço as deduções das consequências, né, que podem ser observadas com a implementação desse sistema nas plataformas de crypto exchange. É basicamente isso. Muito legal, Ari. Bem bacana a divisão da tua pesquisa, né? E quem quiser até saber mais sobre técnicas de pesquisa e métodos também, como dedutivo, indutivo, histórico comparado, também tem um vídeo, né? O primeiro vídeo da playlist aqui de metodologia no canal também fala sobre esses métodos. Pode dar uma conferida lá também para saber mais. Arie, conta um pouquinho para a gente se você teve nesse processo algum tipo de bloqueio de escrita acadêmica, algum tipo de dificuldade, e o que você fez para superar isso? Você tem alguma história nesse sentido, enfim, ou não? Como que foi isso para ti, esse processo de escrita para você? Então, a maior dificuldade que eu identifico hoje no meu processo de pesquisa é ideias, assim. Realmente, às vezes, faltam ideias do que escrever, né? Porque, tipo, geralmente tudo que eu acho interessante, eu vou lá, pego, pesquiso e escrevo alguma coisa, né? Nem que seja só para guardar de bonito. Não precisa nem publicar, mas só por curiosidade mesmo. Mas, às vezes, principalmente no direito, eu tenho a impressão
que pode ser errada, né? Mas que muitos também talvez tenham, é de que não tem mais o que pesquisar, porque praticamente tudo já foi analisado de alguma forma, já foi, né? Então, a minha principal dificuldade hoje é encontrar um modelo diferente de pesquisa, entende? Tipo, como abordar um tema que já é batido, mas que você tem interesse em escrever, em pesquisar, de uma forma que não fique uma coisa que ninguém vai ler, que não vai servir para Ari, nada. eu acho que talvez isso tenha bastante a ver com o problema de pesquisa, né? Eu sempre digo que a gente, para encontrar um É, problema de pesquisa e conseguir recortar o tema, a gente tem que pensar em alguma questão, na principal questão que esse tema nos suscita, né? Esse tema, qual é o questionamento que esse tema nos suscita, exatamente. nos traz, para a gente conseguir, então, recortar. E muitas vezes, realmente, né? Muitas vezes, essa questão que você está levantando, ela já foi levantada pela doutrina. E cabe a você fazer uma abordagem que também contribua, porque você vai trazer aí no aspecto bibliográfico, né, doutrinadores que digam X, e outros que vão dizer Y, né? E cabe a você trazer uma contribuição interessante, desenvolver um raciocínio jurídico interessante, né, para contribuir nesse debate. E isso também que você está dizendo diz muito respeito a conhecer o estado da arte naquela situação, né? E a Sim, partir do conhecimento do estado da arte, das pesquisas que já existem nessa área, aí pensar como você pode contribuir. E é claro que às vezes a gente também acontece, né? Chega à conclusão de que aquele tema já foi muito bem debatido e que eventualmente você não teria nada mais para contribuir naquela problemática, né, enfim, nisso. Então, isso às vezes pode acontecer. Mas sabe que eu acho que você está pesquisando assim temas super diferentes e temas muito desafiadores mesmo. Acho que você assim já conseguiu, apesar de você ter essa impressão, mas já conseguiu desenvolver muita pesquisa legal. às vezes aparecem uns temas assim, meio tipo, nossa, esse tema é novo. Uau, né? Mas, sim, ainda que a gente tem sorte que o direito sempre está em movimento, né? Então sempre aparece uma lei que é passível de discussão. A lei é modificada, ou então os tribunais começam a dar uma interpretação É, diferente, né? Muita coisa pode acontecer realmente, mas muito legal, porque essa é uma dificuldade que muita gente encontra na pesquisa. Às vezes vem algum aluno para mim muito empolgado, professora, eu quero pesquisar tal coisa, mas às vezes assim, não tem um problema ali. Eu ajudo, claro, o aluno a delimitar e a encontrar um problema de pesquisa, um questionamento. Mas muitas vezes é difícil mesmo, né? Porque às vezes a gente está muito empolgado com o tema, mas né, nem sempre esse tema suscita questões tão importantes assim, ou é algo que já foi extremamente debatido nos últimos anos. Então é legal que a gente tente perceber quais são as novas problemáticas, né? Por exemplo, né, um exemplo disso mesmo, né? Esses dias a Bruna Ziliotto, que você conhece também, né, do GRAED, deu uma palestra pra gente lá na Unifaciar, né, no ciclo de palestras jurídicas online. eu vi também. Ah, é Aham. verdade, você viu a dela, né? Então, assim, foi muito legal porque ela falou sobre direito à convivência familiar e muitas vezes, assim, nossa, tem aluno que quando vem falar para mim de direito à convivência familiar no TCC, pensa, mas o que dá ainda para falar sobre isso? Mas hoje em dia, com tecnologia, com pandemia, que foi o que ela abordou, aí a gente tem uma nova situação, né? Então, como a sociedade, as relações sociais, elas são muito rápidas, muito dinâmicas, isso acaba contribuindo para a gente encontrar novos problemas de pesquisa Sim. muito legais também. E a Ari é um pouco exigente com ela mesma, né, gente? Então, assim, né? Mas brincadeiras à Um pouco. parte, é uma dificuldade real mesmo, né? Muitas vezes a gente tenta pesquisar algo que já está batido. Eu costumo sempre falar até para os alunos assim, lerem muito, quanto mais ler e quanto mais tentar se informar, mais temas novos vão chegando e tentar acompanhar também sempre as notícias para tentar verificar como que o direito pode ajudar e contribuir a cada vez mais solucionar os problemas sociais, enfim. Mas realmente, Ari, esse é sempre um desafio mesmo, Sim. realmente. Isso até reflete nos objetivos, que foi quando a gente estabelece os objetivos no projeto de pesquisa, porque eu tive dificuldade quando eu fiz meu projeto de TCC. E aí o meu professor, ele falou assim, que nos objetivos gerais a gente precisa estabelecer para que serve essa pesquisa.
E nos objetivos específicos, para quem eu vou destinar essa pesquisa? E isso, às vezes, dependendo do tema, é muito difícil. Assim, eu, pelo menos, senti bastante dificuldade em estabelecer isso. Mas, né, sempre quando a gente pesquisa, quando isso se torna um hábito, a gente vai se conhecendo, vai identificando novas dificuldades, né? Com vários outros métodos que se adaptam melhor à nossa forma de pesquisa também. E Sim, como é a gente bem vai. isso, né. É o Sim. objetivo geral, espinha dorsal, né, você saber aonde você quer chegar no trabalho. E realmente, às vezes, existe essa dificuldade inicial de delimitar isso, né, e os objetivos específicos são aqueles necessários para você atingir o seu objetivo geral, que é a grande espinha dorsal, aí nas palavras de Humberto Eco, do seu trabalho. E esses objetivos específicos, em regra, já vão correspondendo aos seus capítulos, né, o que você será abordado em cada um dos capítulos, mas nem sempre Sim. é fácil, até porque tem um fenômeno aí muito interessante, que é o fenômeno do encantamento acadêmico, porque muitas vezes a gente não delimita bem, não faz um recorte adequado, a gente vai se encantando, né? Encantamento acadêmico é uma expressão que a Vanice Vale, que tem aquele canal no YouTube GPS Acadêmico, muito show, utiliza. E ela fala desse encantamento porque a gente às vezes vai se encantando. Você lê um texto, esse texto tem uma nota de rodapé que te traz uma outra informação, e aí você vai se encantando, e quando vê foto do seu problema de pesquisa, ou até mesmo antes, você não consegue afunilar, porque às vezes tem muito conteúdo, muita coisa interessante, e como você mesma disse no começo, que foi muito importante, tem que sempre afunilar muito bem, recortar muito bem, escolher um ponto bem específico. Mas é isso, Ari, essa é uma das grandes dificuldades que a gente sempre enfrenta mesmo, ainda mais quando a gente quer pesquisar um tema novo, um tema diferente, na busca pelo tema, realmente não é fácil. E eu tenho só uma dica, assim, para quando acontece esse tipo de encantamento, que é você pegar um único tema de pesquisa e fazer vários artigos sobre isso, porque tem várias abordagens diferentes. Então, um único tema pode render vários artigos. É, né? Porque se você tá encantado com muita coisa, e se você tiver tempo, de repente é uma boa, então, estudar e fazer vários, como você disse. Realmente, eu gostei dessa ideia, viu? O próximo aluno que chegar comigo para encantamento acadêmico, eu vou dizer que ele tem que fazer mais um trabalho sobre aquele outro tema que ele fugiu do recorte, né? Boa, gostei, Ari, é sensacional. Muito bom, muito legal. Ari, quero te agradecer muito por compartilhar aqui as tuas experiências com a gente. É muito importante, tem muito aluno iniciando pesquisa, né? E a gente sabe que esses trabalhos também que você fez em programas de iniciação científica são trabalhos que duram um ano, é um trabalho de pesquisa longo, que envolve muita leitura, fichamento, né? Envolve também essa obediência àquele projeto inicialmente estabelecido, é o recorte inicialmente estabelecido. Então, assim, é muito bacana que você venha compartilhar isso aqui com a gente, essas dificuldades, que são dificuldades dos alunos da graduação também, né, de vários alunos, inclusive muitas vezes, não é só dos alunos de graduação, mas muitas vezes a gente chega no mestrado, no doutorado, e muitas vezes muda de tema de pesquisa também, isso acaba acontecendo, ou porque a gente vê que já foi exaustivamente trabalhado, já é muito batido, como você diz, né, ou porque, enfim, a gente não consegue aí suscitar um questionamento que seja interessante para a comunidade científica, acadêmica e que contribua aí para o estado da arte. Então, realmente, isso acontece, muitas vezes a gente muda de tema, né? Eu lembro muito bem, quando eu fiz meu mestrado lá na PUC São Paulo, eu comecei com execução injusta. E depois eu fui para execução provisória no CPC de 2015, eu mudei de tema. E no meu doutorado, eu comecei com cooperação, diálogo, mas um diálogo mais dentro do processo, e acabei indo para um diálogo entre poderes, para uma linha de processo constitucional, comparei Canadá, Nova Zelândia, enfim, democratização do processo, esse tipo de linha de constitucionalismo dialógico, que era um tema totalmente diferente do tema inicial no meu projeto. Até porque mestrado, doutorado, graduação, no decorrer dessas pesquisas, você vai acumulando conhecimento das disciplinas que você faz, você tem reuniões com o seu orientador, e tudo isso muitas vezes vai mudando o rumo das coisas. Então, é normal que a gente se sinta, às vezes, né, um pouco desanimado em relação ao tema, né? É muito normal que a gente acabe até mudando de tema. Isso faz parte do processo e muitos pesquisadores passam por isso. A princípio, a gente fica um pouco desesperado, porque, eu fiz tal projeto e agora não vou seguir o projeto, vou ter que mudar de tema, vou modificar o projeto. E no princípio dá um certo medo disso, mas eu acho que isso é normal e isso faz parte do processo também de amadurecimento da pesquisa,
porque nem sempre a gente tem as melhores ideias de início, e depois sim é um processo de construção, de afunilamento, de recorte do tema. Então, essa sua dificuldade é uma dificuldade que a gente continua sentindo, né? Com o passar do tempo, é normal, né? Arie, muito obrigada por vir aqui. Gostei muito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Muito bacana, tenho certeza que vai contribuir muito com os pesquisadores. Pessoal, é isso. Então, até o próximo vídeo. Obrigada pela presença de vocês, quem está assistindo também. Um beijo, Arie, um beijão. Até mais. Beijo. Obrigada.